Olá, torcedores! Vamos começar o nosso tradicional giro de notícias com algumas atualizações impactantes desta sexta-feira. A primeira grande notícia é sobre o Barcelona. Xavi não é mais o técnico do clube. O presidente do Barça decidiu dispensar o treinador espanhol. Inicialmente, Xavi admitiu que iria embora, recuou e decidiu permanecer para a próxima temporada, mas acabou sendo demitido. Um dos fatores determinantes para essa decisão foi a forma como ele tratava o jovem talento Vitor Roque. O presidente Joan Laporta investiu pesado em Roque e quer ver o atacante brasileiro brilhar no Barcelona. Em outra notícia, Lucas Paquetá pode enfrentar uma suspensão de até 10 anos. A imprensa inglesa está garantindo essa possibilidade devido a um esquema de manipulação de resultados. Paquetá teria forçado cartões amarelos para beneficiar apostadores. Após 9 meses de investigação, a Federação Inglesa vai julgar o brasileiro. A situação também pode afetar Luís Henrique, atacante do Botafogo, pois um dos cartões supostamente forçados por Paquetá coincidiu com o cartão recebido por Luís Henrique no mesmo fim de semana. Agora, sobre a Copa do Brasil, o Goiás foi o único clube da Série B a derrotar um time da Série A nas oitavas de final. O Goiás perdeu por 1-0 para o Cuiabá nesta quinta-feira, mas conseguiu a classificação nos pênaltis. Enquanto isso, Portuguesa perdeu para o Grêmio por 2-1 em um amistoso preparatório para a Copa Paulista. O jogo aconteceu no centro de treinamento da Portuguesa, com o Grêmio voltando às atividades após uma série de dificuldades em Porto Alegre. Vamos falar sobre Jorge Jesus e Gabigol. Recentemente, surgiram rumores nas redes sociais de que Jorge Jesus estaria tentando levar Gabigol para o Al Hilal, clube mais rico da Arábia Saudita. Gabigol teria recebido uma oferta de 3 milhões de reais mensais para se mudar para o Al Hilal. No entanto, o staff do jogador nega a existência dessa proposta. Pessoas próximas a Jorge Jesus afirmam que não há negociações em andamento. Vale lembrar que Gabigol e Jorge Jesus tiveram um relacionamento complicado quando o técnico deixou o Flamengo. O contrato de Gabigol com o Flamengo termina em dezembro, e ele expressou o desejo de permanecer no clube. No entanto, ele está insatisfeito com Landim, Tite, Marcos Braz e outros membros da diretoria. Portanto, é provável que Gabigol deixe o Flamengo, seja no meio deste ano ou no próximo. Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, Atlético Paranaense e Bahia estão de olho no jogador. O Flamengo está no mercado em busca de um substituto para o zagueiro Fabrício Bruno, vendido ao West Ham por 84 milhões de reais. O clube carioca ficará com 100% dessa quantia, mas Fabrício Bruno só se mudará para a Inglaterra na metade do ano. O Flamengo já contratou Léo Ortiz por 40 milhões de reais do Red Bull Bragantino, mas ainda busca mais um zagueiro. Sebastián Cáceres, do América do México, e Domingos Duarte, do Retafe, são as principais opções. O zagueiro Mina, que está deixando o Everton, foi descartado pelo Flamengo, mas interessa Botafogo, Atlético Mineiro e Cruzeiro. O goleiro Rossi do Flamengo admitiu que recebeu uma proposta da Premier League, mas o Flamengo recusou. Ele afirmou que está no melhor momento da carreira e pode considerar outras ofertas no futuro. Além disso, o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou um aumento no contrato de patrocínio com a Pixbet. O valor subiu de 85 milhões de reais para 105 milhões de reais neste ano, com aumentos programados para os próximos anos. Para finalizar, uma informação sobre o Cruzeiro. O atacante Júnior Santos, de 29 anos, estava encantado com a ideia de se mudar para o clube. O Cruzeiro ofereceu 5 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos ao Botafogo, mas João Testor, do Botafogo, rejeitou a proposta. Júnior Santos, que tem um dos menores salários entre os titulares do Botafogo, estava buscando uma prorrogação de contrato com aumento salarial, mas isso ainda não aconteceu. Recentemente, João Testor utilizou suas redes sociais para desmentir os rumores de que Júnior Santos, atacante do Botafogo, estaria interessado em se transferir para o Cruzeiro. Testor afirmou categoricamente que essa informação é totalmente infundada. No entanto, fontes indicam que Júnior Santos estaria encantado com a proposta financeira do Cruzeiro, que lhe ofereceria um salário significativamente maior. Agora, cabe ao Botafogo decidir se vale a pena reajustar o salário do jogador, que tem sido o mais eficiente do time na temporada de 2024. Em paralelo, Testor também entrou com uma ação judicial contra Leila Pereira, acusando-a de injúria e difamação. Segundo Testor, Leila o chamou de desequilibrado, irresponsável, vergonha do futebol brasileiro, fanfarrão, idiota, e de espalhar notícias falsas sem provas. A pergunta que fica é: isso é motivo suficiente para um processo? Mudando de assunto, o Cruzeiro está de olho em um velho conhecido, o zagueiro Wallace, de 29 anos, revelado pelo próprio clube em 2013. Ele voltou a ser uma opção para reforçar a equipe no meio do ano. Agora,
Vamos falar sobre Pedrinho, meio-atacante do Atlético Mineiro. Ele está nos últimos dias de seu contrato de empréstimo, que se encerra em 30 de junho. Recentemente, o Atlético rejeitou um pedido do Shakhtar Donetsk para a liberação antecipada de Pedrinho, que não vem sendo muito utilizado. Shakhtar gostaria que Pedrinho tivesse um planejamento especial de férias visando a próxima temporada na Ucrânia. Além disso, Fluminense, Santos e Grêmio fizeram propostas de empréstimo pelo jogador, mas o Shakhtar recusou todas, afirmando que Pedrinho voltará para a Ucrânia, a menos que seja comprado em definitivo. A pergunta que fica é: Pedrinho vale o investimento? Quanto você estaria disposto a gastar para contratá-lo? Passando para o Corinthians, o clube está interessado em contratar Eric Pulga do Ceará. As negociações estão em andamento, apesar das relações tensas entre o presidente do Corinthians, Augusto Melo, e o representante do atleta, Paulo Pitombeira. Em janeiro, Pitombeira foi acusado de várias coisas por Melo após a transferência de Lucas Veríssimo para o Catar. No entanto, recentemente, os dois se reuniram e resolveram suas diferenças. A pedida do Ceará por Eric Pulga é de 4,5 milhões de dólares, cerca de 23 milhões de reais. Vale lembrar que o Ceará comprou 40% dos direitos econômicos do jogador por apenas 600 mil reais. Sobre Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, houve uma grande expectativa para sua entrevista após o empate contra o Botafogo. Abel foi questionado sobre um suposto pré-contrato com o Al Saad do Catar, que cobra 5 milhões de euros por quebra de contrato. Abel evitou responder diretamente, mas afirmou que continua no Palmeiras até 2025. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, cogitou ajudar Abel a pagar a multa, mas conselheiros do clube acharam que o problema é pessoal de Abel. Finalmente, no São Paulo, o time sub-20 vive uma crise. Após perder mais uma partida no Campeonato Brasileiro da categoria, a diretoria decidiu rebaixar o treinador Menta para o sub-17, promovendo Alain Barcelos ao comando do sub-20. A campanha do sub-20 tem sido desastrosa, com apenas um empate e 7 derrotas em 8 jogos. A crise é agravada pela promoção de vários jogadores do sub-20 para o time principal, deixando a equipe desfalcada. A pergunta que fica é: quem é o culpado por essa crise no sub-20 do São Paulo? Torcedores, deixem seus comentários e opiniões. Não se esqueçam de curtir e se inscrever para mais atualizações.